Ela só pretendia entregar um pedido de almoço e desaparecer. Mas quando seu ex-controlador a encurralou no saguão de um arranha-céu, Sarah entrou em pânico e se escondeu entre as pernas de um estranho de terno. Esse estranho era Ethan Walker, o intocável CEO de um império tecnológico bilionário. Ele deveria ter chamado a segurança. Em vez disso, olhou em seus olhos e a protegeu. Aquele momento, absurdo e desesperado, se tornou a centelha de algo que nenhum dos dois conseguia explicar. Mas o que aconteceu depois, ninguém poderia ter previsto. Se essa história te toca, deixe um like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de que lugar do mundo você está ouvindo. Seu apoio é o que mantém histórias como essa vivas. As portas giratórias se fecharam suavemente atrás de Sarah. Uma brisa leve roçou sua pele e o eco distante do caos da rua se apagava. Por um breve momento, ela ficou parada no saguão impecável da Walker Tech, segurando a bolsa térmica de entrega como se fosse a única coisa que a mantinha presa à terra. Gotas de chuva caíam do seu casaco encharcado, formando poças no mármore branco sob seus pés, seus tênis molhados, deixando pegadas escuras a cada passo inseguro. O contraste era chocante, como um soco no estômago. Lustres de cristal brilhavam acima. Uma recepcionista bem vestida falava suavemente em um headset, atrás de um balcão minimalista. O ar cheirava a sândalo e sucesso. Sarah, encharcada e desarrumada em seu moletom surrado, não pertencia àquele lugar. Só entregue o pedido e vá embora, sussurrou para si mesma, olhando a tela do diretório. 48 andar, ala executiva, Ethan Walker. Ela não sabia quem era, nem se importava. Tudo o que precisava fazer era fazer a entrega, conseguir a assinatura digital e sair antes que ele aparecesse de novo. Mas o universo não estava ouvindo. Sarah. Ela congelou. A voz atrás dela cortou o silêncio como uma lâmina. Lenta, confiante, familiar de um jeito que fez seu corpo inteiro se enrijecer. Ela se virou. Lá estava ele, Ryan. O mesmo sorriso presunçoso, a mesma jaqueta de couro, os mesmos olhos que um dia prometeram o mundo, e depois lhe tiraram sua paz. Que surpresa, disse ele caminhando em sua direção como se fossem se encontrar para um café. Não achei que te encontraria num lugar como esse. Fazendo entrega agora? Seu coração acelerou. As luzes fluorescentes acima piscaram, ou talvez fosse só sua visão se estreitando. Instintivamente, ela deu um passo para trás, apertando a bolsa de entrega com mais força. Por favor, não. Mas Ryan continuou avançando. Seu tom caiu para aquele charme perigoso. Só quero conversar. Já se passaram semanas e você não responde minhas ligações. Isso é realmente necessário? Sarah olhou ao redor. A recepcionista estava ocupada. Nenhum segurança à vista. O saguão, tão elegante momentos atrás, agora parecia uma armadilha. Você precisa ir embora. Algo dentro dela gritava, mas seu corpo não obedecia. Então, pelo canto do olho, ela o viu. Um homem parado perto dos elevadores, alto, impecavelmente vestido com um terno azul marinho de 3 peças. Estava rolando e-mails no celular, completamente alheio à atenção a poucos metros. Sua presença emanava firmeza, autoridade. Um homem acostumado a controlar qualquer ambiente onde entrava. Antes que sua mente pudesse reagir, seu corpo agiu. Sarah correu direto até ele. Movida pelo desespero e instinto, ajoelhou-se entre suas pernas e envolveu os braços em volta de sua coxa. O homem quase deixou o celular cair. Com licença, por favor. Ela sussurrou, com a voz trêmula. Só finja que me conhece. Por favor. Ele olhou para baixo, surpreso, seus olhos examinando suas mãos trêmulas, as roupas encharcadas, o medo estampado em seu rosto. Então, atrás dela, ele viu Ryan. A expressão de Ryan se fechou. Mas que... A voz do homem saiu baixa, firme, como se um interruptor tivesse sido acionado. Está acontecendo algum problema aqui? Ryan piscou.
pego de surpresa. Isso não é da sua conta, cara. Ela é minha. Ela está comigo. O homem o interrompeu, suas palavras afiadas e definitivas. Sarah sentiu o ar mudar, o jeito como Ryan hesitou, tentando entender quem era aquele estranho que agora se colocava entre ele e o controle. Sugiro que vá embora, acrescentou o homem calmamente. Ou eu chamo a segurança, a menos que prefira que eu chame a polícia. Ryan cerrou o maxilar, os olhos indo de um para o outro. Tanto faz. Isso não acabou. Ele se virou e saiu furioso. As portas de vidro se fecharam atrás dele. Silêncio. A respiração de Sarah vinha em suspiros curtos e trêmulos. Continuava agachada, ainda com os braços em volta da perna do homem. Então, percebendo o que acabara de fazer, ela se levantou rapidamente. Meu Deus, me desculpa, disse apressada, os olhos arregalados de vergonha. Eu não sabia o que mais fazer. Ele deu meio passo para trás, ajustando o paletó. Seu maxilar era marcado, os olhos de um azul aço que não perdiam nenhum detalhe. Eu diria que foi a recepção mais incomum que já recebi. Ela corou, afastando o cabelo molhado do rosto. Entrei em pânico. Ele é meu ex. Tem me seguido. Liga sem parar. Achei que o tinha despistado há horas. Claramente não, disse ele, a voz calma, mas firme. Você está segura agora? Sarah assentiu rapidamente. Estarei. Desculpa por te envolver nisso. Só estou aqui para entregar um pedido de almoço para um tal de Ethan Walker. Já estou de saída. Ele arqueou uma sobrancelha. Está olhando para ele. Ela piscou. Espera. Você é o Ethan Walker? Ele esboçou um leve sorriso. A menos que eu esteja me passando por mim mesmo desde de manhã. O coração dela disparou. Ai, meu Deus! Ela literalmente tinha se jogado aos pés do CEO. Eu só vou deixar seu almoço na recepção, disse ela recuando. Obrigada de novo. E desculpa de novo. Espere. A voz dele a deteve no meio do passo. Ela se virou lentamente. Eu poderia ter ido embora, ele disse com as mãos nos bolsos, os olhos fixos nos dela. Mas não fui. Já se perguntou por quê. Sarah engoliu em seco. Por que você é gentil? Ethan riu. Ninguém nunca me chamou disso, pelo menos não 2 vezes. Ela inclinou a cabeça. Então por quê? Ele parou, pensativo. Porque você me deixou curioso, e eu não ignoro isso. Ele enfiou a mão no paletó e tirou um elegante cartão de visita prateado. Simples, minimalista, apenas um nome, um número e um título que impunha respeito. Se algum dia você se cansar de fugir, disse ele, estendendo o cartão, me ligue. Estou contratando uma assistente temporária. Curto prazo. Caos preferido. Ela olhou para o cartão como se ele pudesse queimar seus dedos. Por que você ofereceria um emprego para alguém que acabou de se esconder debaixo do seu terno? Seu sorriso foi discreto, mas genuíno. Porque você sobreviveu a algo que a maioria das pessoas não entenderia e ainda teve coragem de pedir ajuda. Isso me diz mais do que qualquer currículo. Sarah pegou o cartão, as mãos trêmulas, o olhar preso ao dele por um segundo mais longo do que o apropriado. Havia algo em seus olhos, não piedade, nem curiosidade, algo mais firme, como reconhecimento. Obrigada, disse ela suavemente. Quando se virou para ir embora, ela sentiu aquela estranha consciência magnética de que havia acabado de entrar numa história muito maior do que uma simples entrega de almoço. E no fundo, mesmo que ainda não admitisse, sabia que sua vida estava prestes a mudar. Sarah nunca imaginou que voltaria àquele prédio, muito menos tão cedo. Mas lá estava ela, mais uma vez diante da brilhante recepção da Walker Tech, com a mochila pendurada em um ombro e os nervos à flor da pele. Tinham-se passado apenas 2 dias desde o encontro bizarro, 2 dias desde que, em pânico, ela se jogara no chão de mármore e se escondido entre as pernas de um homem que nem conhecia.
Um estranho que, por acaso, era Ethan Walker, o CEO da própria empresa que agora ela entrava, nervosa, e de alguma forma, em vez de ser escoltada para fora ou denunciada, ela saiu de lá com seu cartão de visita. Ela tinha olhado para aquele cartão uma dúzia de vezes desde então, prateado, elegante, direto. O tipo de cartão que não pertencia às mãos de alguém como ela. Alguém que fazia bicos para manter a luz acesa e que aprendera a sobreviver, sem esperar nada. Mas mesmo assim, ela ligou. Seus dedos tremiam ao discar o número. Quando a assistente de RH atendeu com alegria e marcou uma entrevista informal, Sarah achou que fosse uma pegadinha, mas o dia e a hora chegaram, e ninguém ligou para cancelar. Agora, lá estava ela, usando a única blusa semi-profissional que tinha, um pouco amassada de tanto tempo esquecida no fundo do armário. Ela prendeu os cachos em um coque simples e passou só o suficiente de maquiagem para parecer apresentável, mas não demais para parecer que estava se esforçando demais. Ainda assim, sentia-se como uma impostora andando por um sonho que não era seu. Sarah Bennett, disse a recepcionista com um sorriso simpático. Pode subir. O Sr. Walker está esperando por você no 48º andar. Ela engoliu em seco. Obrigada. As portas do elevador se abriram com um som suave, revelando um interior espelhado em dourado e iluminação delicada. Sozinha na cápsula de espelhos, Sarah ajustou a alça da mochila e expirou devagar enquanto o elevador subia. Ela não sabia exatamente o que esperar quando as portas se abrissem, mas com certeza não era o silêncio quase total de uma suíte executiva minimalista. Um jazz suave tocava por alto-falantes invisíveis. Poltronas aconchegantes alinhavam o corredor. Paredes de vidro fosco deixavam entrever salas de reunião modernas e espaços de trabalho elegantes. Uma mulher apareceu na esquina, alta, elegante, com uma prancheta na mão e os lábios apertados em uma expressão de reprovação permanente. Sarah Bennett. Sim, respondeu ela. Sou Sophie, chefe de operações do Sr. Walker. Siga-me. O corredor era tão silencioso que Sarah podia ouvir o leve clique dos saltos de Sophie. Ela tentou não se mexer muito, mas seus dedos continuavam a roçar o zíper da bolsa como um tique nervoso. Sophie abriu uma porta fosca e se afastou. Ele já vem. Sarah entrou devagar. O escritório era diferente de tudo o que já tinha visto. Mais parecia uma suíte de luxo do que uma sala corporativa. Uma parede inteira de janelas exibia o horizonte de Nova York em toda a sua glória. Quadros modernos adornavam as paredes e uma máquina de expresso escura zumbia suavemente em um canto. Livros preenchiam uma parede inteira. Livros de verdade, não apenas decorativos. Ela mal teve tempo de absorver tudo, antes de ouvir a porta se fechar atrás dela. Que bom que você veio, disse uma voz familiar. Sarah se virou. E lá estava ele, Ethan Walker. Sem paletó dessa vez, apenas uma camisa branca impecável, com as mangas dobradas até os cotovelos. De algum modo, ele parecia ainda mais intimidador assim, relaxado, no controle. Oi, disse ela rapidamente. Obrigada de novo pelo que fez aquele dia. Ele fez um gesto despreocupado com a mão, caminhando em direção à mesa. Não foi nada. Você parecia alguém que precisava de reforço. Normalmente eu lido com tudo sozinho. Percebi, ela sorriu de leve. Mas até as pessoas mais capazes merecem ajuda às vezes. Ela se mexeu, desconfortável. Então, o trabalho? Isso é mesmo real? Eu não tenho diploma em tecnologia ou negócios. Meu currículo inclui garçonete, entregadora, e acho que uma vez vendi purificadores de ar de porta em porta. Ethan se encostou na borda da mesa, cruzando os braços. O que eu preciso agora não é de um currículo. Preciso de alguém que saiba lidar com pressão, pensar rápido e não desmoronar quando as coisas ficarem estranhas. Você já provou que sabe fazer os três.
Sara o encarou. Você quer que eu seja sua assistente, temporariamente? A última pediu demissão no meio de uma apresentação, algo sobre estresse e não poder usar VAP dentro do prédio. Ela não conseguiu evitar uma risadinha. Parece intenso. Esta empresa está sob pressão. Vamos lançar um novo produto em 6 semanas. Vai ser grande, e o conselho está em cima de mim. Preciso de alguém que possa ajudar a coordenar, se comunicar com os fornecedores, manter os cronogramas apertados. Alguém que não se intimide com facilidade. Sara hesitou. E se eu errar? Ele a estudou. Então você erra, mas não vai errar. Ela desviou o olhar. Eu não sou exatamente o que as pessoas esperam em um lugar como este. Exatamente por isso que eu quero você aqui. Isso a pegou de surpresa. Ela olhou para ele novamente, a voz mais suave. Por que você está realmente me oferecendo isso? Ethan se afastou da mesa, aproximando-se. Seu tom baixou. Porque quando eu vi você no saguão, assustada, mas ainda lutando, eu vi alguém que não via há muito tempo, alguém com fogo, e percebi que sentia falta desse tipo de fogo por aqui. Sara piscou. Ninguém lhe dizia algo assim há anos, se é que alguém já havia dito. Preciso de uma resposta hoje, ele disse. Você começa amanhã, se disser sim. Sara olhou para a vista atrás dele, depois para a cadeira em frente à mesa, e então de volta para o homem que de alguma forma desfez seus medos sem nem tentar. E então, apesar de todas as dúvidas, de todas as vozes em sua cabeça dizendo que ela não era suficiente, ela disse a única palavra que não esperava dizer. Tudo bem. Mas, justo quando Ethan estendeu a mão para selar o acordo, a porta se abriu novamente e Sophie reapareceu. Ela não sorriu. A reunião do conselho foi adiantada em 20 minutos. O semblante de Ethan mudou instantaneamente. Entendido. Ele se virou para Sara. Bem-vinda ao caos. Ela riu, sem saber se ele estava brincando. Então Sophie acrescentou, com os olhos fixos em Sara. Devo preparar um crachá de integração para a sua assistente? A maneira como ela disse isso fez o estômago de Sara se revirar levemente, como se Sophie já não aprovasse, como se já tivesse visto centenas de garotas como Sara irem e virem. Mas Sara não desviou o olhar. Em vez disso, ergueu o queixo e assentiu. Sim, disse Ethan. Ela vai subir comigo. E assim, antes que Sara pudesse sequer respirar, ela já caminhava por corredores de vidro, ao lado do homem mais intimidador que já conhecera, prestes a entrar numa sala de reunião, cheia de bilionários com um cargo que ela nem sequer havia memorizado ainda. E, de alguma forma, no fundo do peito, algo despertou. Algo impulsivo e cheio de esperança. O que, em nome de Deus, ela acabara de aceitar. O primeiro dia oficial de Sara na Walker Tech começou com 2 cafés derramados, uma impressora travada e um alarme de incêndio que ela não percebeu ser apenas um exercício, até já estar na metade da escada, segurando o vaso de planta de alguém nos braços. Ela era o próprio caos com uma blusa. Mas, curiosamente, não estava completamente sozinha nisso. Ethan não lhe deu uma orientação formal, apenas um leve aceno pela manhã seguido de um enigmático. Você vai descobrir sozinha. E ela mais ou menos descobriu. Com a ajuda de um técnico de TI muito paciente chamado Marcos e 3 tutoriais no YouTube, Sara montou sua estação de trabalho. Ela foi posicionada logo do lado de fora do escritório de Ethan, na ala executiva, um espaço moderno que parecia uma galáxia distante comparado à apertada cozinha de entregas onde estava acostumada. Mas a verdadeira galáxia, aquela com estrelas frias e arestas afiadas, girava em torno de Sophie. Sara sentiu o olhar gelado dela no momento em que pisou novamente no 48º andar. Sophie não levantava a voz. Não precisava. Cada palavra que dizia soava como uma crítica, mesmo quando apenas pedia o grampeador, e deixou bem claro que Sara não seria mimada.
Mantenha as conversas pessoais no mínimo, Sophie disse logo na primeira manhã. Isto não é uma cafeteria. Sarah piscou. Eu não estava tentando conversar, só perguntei se... E nada de tocar na mesa de ninguém sem permissão explícita. Sophie continuou, ajustando seu coque impecável. Esta equipe valoriza a precisão. Sarah assentiu, mordendo a língua. Precisão, certo? Ainda assim, mesmo no meio do atrito, Sarah encontrou uma estranha satisfação. Ela estava aprendendo. Cada documento que arquivava, cada ligação com fornecedores que conduzia, cada conjunto de anotações digitadas com dedos trêmulos, tudo aquilo estava construindo algo. Ela sentia que estava evoluindo. Da garota que se encolhia em pânico para a mulher que agora se sentava no centro nervoso de uma empresa bilionária. E então, havia Ethan. Ele não ficava em cima, não microgerenciava, observava. Às vezes, Sarah levantava os olhos da mesa e o via encostado no vidro, braços cruzados, olhos indecifráveis. Ela nunca soube se ele a julgava em silêncio ou a aprovava discretamente. Uma vez, depois que ela acidentalmente enviou um e-mail para toda a empresa, anunciando a chegada de bagels frescos, ela esperou a repreensão inevitável. Mas tudo o que Ethan fez foi colocar a cabeça para fora do escritório, levantar uma sobrancelha e dizer: "Espero que tenha guardado um para mim." Naquela noite, ela riu por 10 minutos seguidos em seu apartamento, com um sanduíche de queijo grelhado meio comido no colo. Mas nem tudo era fácil. Houve momentos em que ela quis desistir, como quando confundiu 2 contratos e quase enviou a versão errada aos investidores, ou quando Sophie acidentalmente a deixou de fora de uma reunião matinal importante e depois a culpou por ter faltado. Ainda assim, toda vez que vacilava, Sarah se lembrava: "Dessa vez você não pode quebrar. Já quebrou o suficiente." Surpreendentemente, Ethan parecia perceber. Certa noite, enquanto o escritório se esvaziava e Sarah digitava anotações, sob o zumbido morno das luzes da mesa, Ethan se aproximou discretamente de sua mesa. "Você ficou até tarde", disse ele. Ela não levantou os olhos. "Precisei consertar algo que estraguei mais cedo." Viu o arquivo corrigido. Ficou muito bom. Ela finalmente olhou para ele, surpresa. "Você viu?" "Vejo mais do que você imagina", respondeu ele com um tom indecifrável. Ela hesitou. "Você acha que eu estou fora do meu lugar aqui?" Ele estudou suas mãos nos bolsos. "E você? Acha que está?" Sarah soltou o ar. "Às vezes, esse mundo não é feito para pessoas como eu." "Que tipo de pessoas são como você?" "Pessoas que não terminaram a faculdade, que já serviram mesas e entregaram comida para sobreviver. Pessoas que não sabem a diferença entre um KPI e um NDA." Ethan ficou em silêncio por um momento. Então disse: "Isso não define o valor de alguém. A fome ensina mais do que o conforto jamais poderia." Isso a silenciou. Ela o olhou, realmente o olhou, e pela primeira vez viu não apenas o CEO, mas o homem. As mangas da camisa arregaçadas de forma desigual, as olheiras que nem o dinheiro conseguia esconder, o jeito como ele às vezes se apoiava na parede de vidro, como se estivesse sustentando mais do que apenas uma empresa. "Sabe", ela disse suavemente, "para alguém tão intimidador, você é surpreendentemente humano." Ele sorriu de leve. "Não conta para ninguém." Seus olhares se encontraram, e o ar mudou. O silêncio entre eles não era desconfortável, era carregado. Não havia flerte nem trilha sonora dramática, apenas algo não dito, uma corrente que nenhum dos dois ainda entendia completamente. Momentos como aquele se tornaram mais frequentes. Trocaram olhares em reuniões, comentários breves nos elevadores. Ele deixava bilhetes com rabiscos enigmáticos como uma caneca de café com raios, quando ela conseguia reorganizar uma agenda de última hora, ou um pequeno tornado, quando tropeçava no cabo do projetor durante uma apresentação.
Sara começou a respirar diferente no trabalho. Não mais com facilidade, mas com intenção. Ela não estava mais apenas sobrevivendo. Estava se tornando. Certa tarde, depois de uma ligação brutal com um fornecedor que a deixou tonta, Sara entrou na sala de descanso vazia para respirar. Ficou diante da janela, deixando a cidade embaçar diante dela. Não percebeu a presença de Ethan, até ele falar atrás dela. Você lidou com aquela ligação melhor do que eu teria. Ela se virou, assustada. Você ouviu? Eu ouço tudo neste andar. Devo me preocupar? Ele se encostou no balcão, braços cruzados. Só se você parar de ser honesta. Essa é sua vantagem. Ela piscou. Minha vantagem? Todo mundo aqui é polido, estratégico. Você diz o que pensa. As pessoas subestimam isso. Até que não subestimam mais. Sara assentiu lentamente. Acho que só tenho medo de estragar tudo. Ele inclinou a cabeça. Ótimo. Pessoas com medo de falhar tendem a trabalhar mais para não falhar. Seus olhares se cruzaram de novo. Por mais tempo desta vez. E justo quando Sara estava prestes a dizer algo que ainda não havia conseguido transformar em palavras, Sofia entrou, seus saltos estalando contra o azulejo como trovões. Há um problema nos slides para os investidores, disse ela, olhando para os dois. Imagino que alguém vá resolver. Ethan não se abalou. Já está resolvido. Sophie levantou uma sobrancelha e saiu. Sara olhou para a porta, depois para Ethan. Ela me odeia? Ou esse é só o humor natural dela? Ethan sorriu de lado. Um pouco dos dois. Os dois riram baixinho, mas com vontade. Naquela noite, Sara ficou até mais tarde novamente. Mas desta vez, quando Ethan passou pela sua mesa com o casaco jogado no ombro, ele parou. Não deixe que ela te afete, disse ele. Não estou deixando, respondeu Sara. Não mais. Ele assentiu e, por um segundo, ela achou que ele fosse dizer algo mais profundo, mas não disse. Em vez disso, virou-se e caminhou em direção ao elevador. Sara, sozinha no zumbido das luzes do escritório, sentiu algo novo florescer no espaço que ele acabara de deixar para trás. Algo que ela ainda não sabia nomear, mas que não conseguia mais ignorar. O dia da reunião com os investidores chegou envolto em tensão. Todo o 48º andar vibrava com urgência. Papéis sendo embaralhados, impressoras zumbindo, vozes rápidas e objetivas. Nem mesmo o cheiro de expresso fresco no corredor conseguia disfarçar a pressão que pulsava pelo escritório. Sara mal dormira. Passou a noite anterior conferindo planilhas, revisando apresentações e memorizando os nomes e funções dos 5 investidores-chave que estariam sentados na primeira fila. Ela não faria a apresentação, mas Ethan deixara claro que ela estaria na sala, não como assistente, mas como parte da equipe. Só observe, ele dissera naquela manhã, ajustando os botões de punho, sem sequer olhar para ela. Sem pressão, a menos que o projetor pegue fogo. Ela riu, nervosa. Isso já aconteceu aqui antes? Não, ele respondeu secamente, mas gosto de manter minhas expectativas abertas. Ao meio-dia, a sala de reuniões havia se transformado em um palco, minimalista, elegante, com jarros de vidro cintilando à luz e pastas da empresa perfeitamente alinhadas em cada assento. O projetor zumbia suavemente enquanto projetava o logotipo sofisticado da empresa na tela. Sara estava de pé, ao lado, segurando seu bloco de anotações. Seu estômago revirava. Ethan foi o último a entrar, composto como sempre, sua presença trazendo silêncio imediato à sala. Com um leve aceno de cabeça, cumprimentou os investidores. Sophie assumiu sua posição junto ao tablet de controle na parede, pronta para conduzir os slides. Tudo havia sido ensaiado, tudo estava cronometrado, até que deixou de estar. 10 minutos após o início da apresentação, justamente quando Ethan descrevia os planos de integração da nova tecnologia de IA da empresa, Sara notou algo estranho.
O dedo de Sophie pairava sobre o tablet. Uma leve ruga surgiu em seus lábios, seguida de um lampejo. A tela atrás de Ethan deu uma breve falha. Por um segundo, o slide desapareceu, substituído por um fundo escuro com texto desconhecido e uma pequena animação girando no canto. Ethan interrompeu sua fala. Sophie murmurou algo e tentou novamente, mas antes que conseguisse retomar o controle, a tela mudou, exibindo uma animação de protótipo que ninguém havia visto ainda. Um arquivo de teste interno chamado Harori, com visuais de UX incompletos, áudio provisório e anotações de desenvolvedor ainda visíveis nas bordas. A sala congelou. Um dos investidores se inclinou para a frente. "O que é isso?" perguntou. Sophie empalideceu. Ethan virou levemente para olhar a tela, a mandíbula rígida. Sarah deu um passo à frente, o coração disparado. "Essa é uma das fases de teste", disse em voz baixa. Uma visão dos bastidores do desenvolvimento da interface. Não era para ser exibida aqui. Mas a animação continuava a rodar. A voz do assistente de IA, ainda em versão crua, guiava o usuário por escolhas simuladas. Apesar de inacabada, havia ali algo essencial, potencial. Outro investidor se voltou para Ethan. "Isso não estava na apresentação, mas é impressionante, sem filtros, autêntico." Ethan olhou para Sarah e depois para Sophie. "Ainda não está finalizado", disse com calma. "Exatamente", respondeu o mesmo investidor. "Isso nos mostra o processo, a ambição. Vocês não estão apenas vendendo um produto. Estão evoluindo. Isso é raro." O coração de Sarah batia forte nos ouvidos. O momento que começara como uma falha técnica estava se transformando em algo diferente, quase revigorante. Quando a animação terminou, Ethan avançou, fluido na transição. "Embora esse arquivo não estivesse programado", disse com serenidade, "ele oferece uma visão da nossa evolução de design. Valorizamos a transparência. O que acabaram de ver faz parte de como nos movemos, rápido, real e para frente." A sala assentiu em aprovação, e assim, a reunião prosseguiu. Quando terminou, houve trocas de apertos de mão. Cartões de visita deslizaram sobre a mesa. Vários investidores elogiaram diretamente o vislumbre inesperado dos bastidores. A tensão se dissipou, substituída por uma estranha eletricidade no ar. Mas assim que a sala esvaziou, Sophie se virou bruscamente para Sarah. "Esse arquivo não estava na lista. Como ele foi parar na pasta?" "Eu não sei", respondeu Sarah com sinceridade. "Eu não toquei no arquivo, Sophie." O olhar de Sophie era penetrante, mas sua voz permanecia controlada. "Sugiro que da próxima vez você revise melhor suas permissões de acesso." "Eu não o enviei", insistiu Sarah. "Registrado", disse Sophie, seca, e saiu andando. Sarah permaneceu ali, com os ombros tensos, repassando mentalmente cada clique que dera naquela manhã. "Isso não foi culpa sua", disse Ethan atrás dela. Ela se virou. "Tem certeza?" "Revisei os logs do servidor." Sophie rotulou as pastas errado. "Você só estava perto o suficiente para ser a explicação mais conveniente." Sarah soltou o ar, sentindo o alívio tomar conta de seu peito. "Obrigada por dizer isso. Achei que estava enlouquecendo." Ethan lhe deu um leve sorriso. "Você lidou bem com a situação. Sua reação rápida ajudou a reverter tudo." "Eu entrei em pânico. Você é quem deveria ter falado." "Eu congelei." "Você falou." Sarah olhou para baixo. "Nem era a minha reunião. Eu devia ter ficado calada. Mas você não ficou, e isso fez toda a diferença." Seus olhos se encontraram, e por um segundo, a sala de reuniões já não estava carregada de tensão. Estava cheia de outra coisa. Uma corrente, um reconhecimento. "Acho que a Sophie não gosta muito de mim", disse ela suavemente. "Ela não gosta muito de ninguém", respondeu Ethan. "Mas ela respeita resultados, e hoje você entregou um." Um leve sorriso surgiu nos lábios de Sarah.
Enquanto reunia suas anotações, notou que Ethan demorou um pouco mais do que o necessário. Esperava que ele voltasse para seu escritório, mas em vez disso, ele caminhou ao lado dela pelo corredor. Eu não ia dizer isso na frente da equipe, começou ele com a voz baixa. Mas o que você fez hoje, a forma como lidou com aquela interrupção, não vejo esse tipo de presença com frequência. Sarah piscou. Presença? Confiança sob pressão. Honestidade sem pedir desculpas. Você tem mais do que imagina. Ela sentiu o calor subir ao rosto. Não é assim que me sinto na maioria dos dias. Ótimo, disse Ethan. Se algum dia você achar que já entendeu tudo, me avisa. Eu te demito. Sarah riu, o som ecoando suavemente pelas paredes de vidro. Chegaram ao elevador. Ele apertou o botão. Por um segundo, nenhum dos dois falou. Então Ethan acrescentou, quase como um pensamento solto. Você tornou o dia melhor. Sarah virou a cabeça em direção a ele, observando seu perfil. Havia algo na forma como ele disse aquilo. Não apenas reconhecimento profissional, mas algo mais calmo, mais pessoal. O elevador soou. Ele entrou primeiro e segurou a porta. Ela hesitou. Depois entrou também. E, enquanto a porta se fechava, ela sentiu algo despertar no espaço silencioso entre os dois. Algo não dito, inegável, mas nenhum deles disse uma palavra. Quando Ethan mencionou o jantar pela primeira vez, Sarah achou que era brincadeira. Espera, com a sua família? Repetiu piscando. Sim, tipo pais, irmãos. Só meus pais, disse ele. Um jantar particular, casual. Casual? Ela perguntou estreitando os olhos. Vindo de você? Isso provavelmente significa uma mesa silenciosa e 3 garfos. Ele sorriu levemente. Apenas 2 garfos. Ainda assim, Sarah hesitou. Tinha imaginado muitos cenários depois de aceitar o emprego. Errar arquivos, derramar café em um investidor, talvez até ser demitida. Mas nunca jantar com a família do chefe, muito menos como convidada dele. Não é um encontro, Ethan havia esclarecido. Eles acham que eu passo tempo demais trabalhando. Preciso de alguém para equilibrar o clima. Você é boa nisso. Agora, parada em frente a uma casa elegante no Upper East Side, Sarah já não tinha tanta certeza sobre a parte casual. Usava um vestido verde escuro simples, emprestado da colega de quarto, com sapatilhas pretas, o cabelo preso de forma solta e as palmas das mãos úmidas de nervosismo. Nem sequer estava namorando Ethan, e ainda assim, isso parecia atravessar uma linha invisível. A porta se abriu antes que ela pudesse bater. Você deve ser a Sarah, disse um homem de quase 70 anos alto, cabelos prateados, com a mesma intensidade silenciosa de Ethan, mas com olhos mais calorosos. Sou Robert Walker, pai do Ethan. Sarah estendeu a mão. Muito prazer em conhecê-lo, senhor. Ele apertou com firmeza. Qualquer mulher que consiga sobreviver trabalhando com meu filho merece uma boa refeição. Atrás dele surgiu uma mulher, impecável, elegante, com cabelo loiro platinado e um colar de pérolas que provavelmente valia mais que o apartamento inteiro de Sarah. Ela não sorriu. Elaine, disse oferecendo um aperto de mão que parecia mais uma formalidade. Bem-vinda. Obrigada, respondeu Sarah, tentando não se abalar com o olhar da mulher. Ethan apareceu momentos depois, afrouxando a gravata. Você chegou cedo. Você disse 6 horas, respondeu Sarah. E eu quis dizer 6:15. Ela revirou os olhos, o que fez Robert soltar uma risada baixa. Entraram na sala de jantar. Um espaço belíssimo, repleto de luxo discreto, luz suave, flores frescas, taças de cristal. O tipo de lugar onde a postura se endireita automaticamente e se pensa 2 vezes antes de usar o garfo errado. O jantar começou com vinho. Sarah recusou e pediu água, uma escolha que fez as sobrancelhas de Elaine se contraírem quase imperceptivelmente. Mas Robert se inclinou,
perguntando sobre o passado dela. Quando Sarah explicou que havia trabalhado em vários empregos e tirado um tempo da faculdade para cuidar da mãe, ele não se surpreendeu, apenas ouviu. "E o que te trouxe para a Walker Tech?" ele perguntou. Sarah hesitou. "Sinceramente, eu entrei correndo da rua para me esconder do meu ex-namorado, e seu filho me ofereceu um emprego." Robert piscou, e então riu, uma risada cheia, encantada, que fez Ethan levantar os olhos do prato, surpreso. Elaine, no entanto, franziu os lábios. "Isso soa incomum." "Foi", admitiu Sarah, "mas seu filho também é." Isso lhe rendeu um quase sorriso de Elaine, e algo mais de Ethan, um breve olhar de aprovação do outro lado da mesa. O resto da noite se desenrolou lentamente, como um nó apertado se desfazendo. Sarah se pegou rindo das tiradas secas de Robert, respondendo com naturalidade aos toques sutis de Ethan, e até se defendendo quando Elaine perguntou sobre ética na cultura corporativa. "Talvez eu não tenha uma formação formal em negócios", disse Sarah, "mas aprendi muito sobre pessoas, especialmente sobre aquelas que fingem não ver quando os outros estão lutando." O olhar de Elaine demorou sobre ela, mas desta vez não era afiado. Era curioso, talvez até contemplativo. Após a sobremesa, Robert ofereceu a Sarah um tour por sua coleção de livros Meish, fileiras de edições antigas e primeiras edições. Ela o seguiu, enquanto Ethan ficou para conversar com Elaine. "Você sabia?" disse Robert suavemente, "que Ethan não traz ninguém para jantar há quase 5 anos." Sarah congelou. "Eu não percebi que isso era significativo." "Ele diz que não é." Robert respondeu, sorrindo para si mesmo. "Mas eu conheço meu filho. Ele não convida pessoas, a menos que elas sejam importantes." Ela não soube como responder. Quando voltaram para a sala de estar, Ethan já estava esperando perto da porta, o casaco na mão. O ar noturno lá fora estava fresco, a rua iluminada por postes de luz suaves. "Vou te acompanhar até o metrô", ele disse. Sarah assentiu e, após despedidas educadas, os dois saíram para ir à noite tranquila. Caminharam lado a lado em silêncio por um tempo. A cidade parecia diferente naquela hora, mais lenta, mais suave, como se estivesse recuperando o fôlego. "Isso foi melhor do que eu esperava", Ethan disse finalmente. "Seu pai é ótimo", ela respondeu. "Sua mãe é intimidadora. Ela intimida todo mundo. É o passatempo dela." Sarah o olhou de lado. "Por que você realmente me convidou?" Ele olhou direto à frente. "Porque você não finge, e eu precisava disso esta noite." Ela não disse nada, ele também não. Mas ao chegarem aos degraus do metrô, Ethan parou de andar. "Robert não estava errado, sabe?" ele disse. "Sobre o quê?" "Eu não costumo levar pessoas para casa." Sarah engoliu em seco. "Não sei o que é isso, Ethan." "Nem eu", ele respondeu honestamente. "Mas é alguma coisa." Por um segundo, pareceu que ele diria mais, que talvez estendesse a mão até ela, que transformaria aquela tensão em algo palpável, mas não o fez. Em vez disso, assentiu com a cabeça. "Te vejo amanhã." E assim, virou-se e foi embora, desaparecendo nas sombras da luz da rua, deixando Sarah sozinha nos degraus, com o coração acelerado por uma pergunta que ainda não sabia nomear. O dia tinha começado com tempestades, trovões rolando pela cidade antes do amanhecer, nuvens pesadas pressionando o horizonte como um aviso. Sarah chegou a Walker Tech encharcada, apesar do guarda-chuva, seus cachos rebeldes desafiando qualquer tentativa de controle. As luzes do saguão piscaram uma vez, depois outra. À tarde, a chuva havia diminuído, mas a tensão elétrica dentro do prédio permanecia. Sistemas piscavam, reuniões eram remarcadas. Até Sophie parecia inquieta, olhando para cima sempre que as luzes enfraqueciam. "Os geradores de emergência estão estáveis", anunciou alguém do TI.
Mas se piscar de novo, vamos suspender as operações. Sarah estava a caminho para entregar os cronogramas atualizados a Ethan, quando notou a luz do elevador lutando para se manter acesa. Ela hesitou por um segundo. Ethan entrou bem. Quando as portas começavam a se fechar, ele assegurou. Vem? Ela assentiu e entrou. Subiram em silêncio. O leve zumbido do elevador era estranhamente reconfortante, até deixar de ser. Em algum ponto entre o 26º e o 27º andar, as luzes diminuíram. Então tudo parou. O elevador deu um tranco, não violento, mas o suficiente para que Sarah se apoiasse na parede para manter o equilíbrio. O zumbido desapareceu, as luzes também. Apenas um fraco brilho vermelho da iluminação de emergência restava. Ai, não! Ela sussurrou. Ethan apertou o interfone. Nada. Depois o botão de emergência. Ainda nada. Parece que estamos presos, disse ele com calma. Sarah respirou fundo, tentando desacelerar o pulso. Quanto tempo essas coisas costumam levar? Depende. Pode ser 10 minutos, pode ser 40. Ela encostou a cabeça na parede espelhada e soltou o ar. Perfeito. Por um tempo nenhum dos dois falou. O silêncio não era constrangedor. Era denso, cheio de palavras que nenhum deles tinha dito nas últimas semanas. Até que, finalmente, Ethan falou. Você não gosta de espaços pequenos. Eu não gosto de ficar parada, ela respondeu. Me sinto insegura. Porque não dá para escapar. Ela assentiu, surpresa com a precisão dele. E você? Perguntou. Não parece abalado. Não estou. Gosto de estar parado. Claro que gosta, ele riu, cruzando os braços. Por que isso não te surpreende? Porque você é o tipo de pessoa que está sempre no controle. Aposto que você medita também. Eu medito. Claro que medita, ela repetiu, sorrindo apesar de si mesma. Um instante passou. Então a voz de Ethan mudou, mais suave. Sabe, eu nem sempre fui assim. Ela se virou para ele. Não? Ele balançou a cabeça. O controle virou um hábito, uma defesa. Depois que meu irmão morreu, comecei a controlar tudo ao meu redor. Meu tempo, meu espaço, minhas emoções. Isso me deu estrutura. Sarah piscou. Eu não sabia que você tinha um irmão. Eu não tenho mais. Ele disse com a voz firme, mas distante. Ele era mais jovem, impulsivo, brilhante. Morreu em um acidente de carro quando eu tinha 21 anos. Nunca falei muito sobre isso. Ela não o interrompeu. Eu me sentia responsável, ele continuou. Mesmo que eu não estivesse lá, mesmo que eu não pudesse ter impedido. Esse é o problema do luto. Ele faz você acreditar que deveria carregar um peso que nunca tocou. Sarah se aproximou. Eu sei como é isso. Ele olhou para ela. Sabe? Ela assentiu. Minha mãe adoeceu quando eu estava no último ano do ensino médio. Fui aceita em um programa no exterior, bolsa completa. Mas fiquei. Trabalhei, cuidei dela. As pessoas me elogiavam por ser altruísta, mas eu as odiava por dizerem isso. Não parecia algo nobre, apenas parecia necessário, como se eu fosse embora, estaria abandonando algo que só eu podia consertar. Seus olhos se encontraram, a dor refletida em ambos. O elevador permanecia parado. Eu li essa história, Ethan disse em voz baixa, sobre a bolsa de estudos. Encontrei quando pesquisei sobre você. A respiração dela falhou. Você pesquisou sobre mim? Ele assentiu. Antes de te oferecer o emprego, queria saber quem você era. Por que não disse nada? Não queria que você pensasse que isso mudava alguma coisa, ou que eu te contratei por pena. A voz dela mal passou de um sussurro, mas agora sinto que mudou. Ele deu um pequeno passo à frente. Então deixe-me ser claro. Eu não te contratei por pena, Sarah. Eu te contratei porque você me fez sentir algo que eu não sentia há anos. Ela piscou. O quê? No saguão naquele dia, você estava apavorada, mas não se escondeu.
Pediu ajuda com coragem, depois se recompôs e me pediu desculpas por precisar dela, e então riu, ali mesmo, no meio do mármore, do vidro e do julgamento. O peito de Sara apertou. Eu não sabia o que mais fazer. Exatamente, e é disso que eu precisava ao meu redor há muito tempo, não de outro currículo impecável, não de outro assistente perfeitamente treinado. Eu precisava de você. Sua respiração vacilou. O ar entre eles mudou, tornou-se mais denso. O elevador estava em silêncio, mas vivo com algo mais profundo que ruído, algo próximo ao desejo. Ethan, ela sussurrou, sem saber o que mais dizer. Ele estendeu a mão lentamente, afastando um cacho do rosto dela. A luz piscou, depois zumbiu, e o elevador sacudiu novamente. Sara ofegou, recuando no exato momento em que o sistema voltou a funcionar. O painel de controle se iluminou. Os números dos andares voltaram a subir. Nenhum dos dois falou. Quando as portas se abriram no 48º andar, o espaço entre eles estava cheio de tudo o que não foi dito. Ethan saiu primeiro, depois se virou. Tire a tarde de folga, disse ele. Por quê? Porque eu preciso de tempo, respondeu. Para pensar. Ela assentiu. Eu também. As portas se fecharam entre eles, e Sara se encostou na parede espelhada, o coração acelerado, imaginando-se da próxima vez que ficassem presos sozinhos, ainda se impediriam de cruzar aquela linha. O silêncio entre eles depois do incidente no elevador não era frio, era ensurdecedor. Não o tipo de silêncio que nasce do constrangimento, mas o tipo que vibra logo abaixo da superfície, como estática antes da tempestade. Ethan havia se afastado, Sara havia recuado, e nenhum dos dois sabia exatamente por quê. Ela voltou ao trabalho no dia seguinte, mas o ar parecia diferente. O ritmo de sempre, olhares, meias sorrisos, comentários sarcásticos, estava fora de compasso. Ele estava educado, profissional, até mesmo distante. E Sara estava confusa, frustrada. Seus instintos gritavam que algo havia mudado. Ela só não sabia o que. Naquela sexta-feira, enquanto o sol desaparecia atrás do horizonte e o escritório começava a esvaziar, Sara ficou para trás, organizando arquivos para uma revisão de produto que se aproximava. Estava no meio da atualização dos contratos com fornecedores, quando sua tela apitou com uma nova notificação. Um link compartilhado. Arquivo de imprensa, arquivado internamente. Bennett Sara. Ela congelou. O arquivo havia sido aberto pela conta privada de Ethan. Seu coração começou a disparar. Clicou no link e se viu encarando algo que não via há anos. Um artigo de jornal local, amarelado mesmo pela tela. Manchete. Estudante exemplar. Recusa bolsa internacional para cuidar de mãe doente. Abaixo, uma foto, mais jovem, mais suave, os olhos cheios de promessas que ela ainda não tivera tempo de perder. O artigo falava com gentileza de seu sacrifício, de seu desempenho acadêmico, das horas de trabalho voluntário na comunidade, e trazia uma citação de um professor dizendo que ela era uma mente única em uma geração. Ela nunca havia compartilhado aquele artigo com ninguém na Walker Tech, nem com Ethan, nem com o RH, ninguém. Seu peito apertou, saiu de sua mesa sem pensar, o corredor passando embaçado ao seu redor. Ela o encontrou em seu escritório, as luzes da cidade projetando longas sombras pelo chão. Você me procurou, disse ela parada na porta. Ethan levantou os olhos lentamente. Sim. Antes de me contratar? Sim. E não achou que devia mencionar isso? Ele se levantou, abotoando o paletó com calma. Não achei que fosse relevante para o trabalho. A voz dela ficou mais aguda. Você não achou relevante o fato de me contratar sabendo mais sobre mim do que eu mesma te contei? Eu queria entender quem você era, disse ele. Você entrou na minha vida, literalmente, e virou tudo de cabeça para baixo.
Eu precisava de contexto. Então você cavou o meu passado? Eu não cavei. É público. Isso não é o ponto. O maxilar de Ethan se contraiu. Então qual é o ponto, Sarah? Ela entrou, tremendo com uma raiva que ainda não compreendia totalmente. Você diz que me enxerga, que sou diferente, mas nunca me perguntou quem eu sou. Você leu um arquivo e preencheu o resto. Eu observei você trabalhando. Ouvi você nas reuniões. Eu vejo como você se comporta. Aquele artigo só confirmou o que eu já suspeitava. Você não é apenas capaz, você é excepcional. Ela riu amargamente. Excepcional? Você acha que sou excepcional porque abandonei um sonho? Que sou algum tipo de inspiração trágica? Não, disse ele rapidamente. Eu acho você excepcional porque, apesar de tudo, você ainda aparece e luta. A voz de Sarah diminuiu. Mas você não confiou em mim o suficiente para deixar que eu te dissesse isso sozinha. O ar entre eles ficou cortante como uma lâmina. Eu não queria que você sentisse que me devia algo, disse Ethan suavemente. Ou que esse emprego fosse caridade. Ela deu um passo para trás. Não parece caridade. Parece um teste que eu não sabia que estava fazendo. Ele ficou em silêncio. Então, com cuidado, disse: Você sempre foi mais honesta comigo do que qualquer outra pessoa aqui, mesmo quando as coisas estavam bagunçadas. Eu admiro isso. E mesmo assim, você escondeu isso de mim. Ele soltou um suspiro longo. Eu cometi um erro. Ela assentiu uma vez. Cometeu mesmo. Ela se virou para sair, mas ele a chamou. Sarah. Ela parou, com a mão na porta de vidro. Eu não te contratei por causa do seu passado, disse ele. Eu te contratei por causa da sua presença. A garganta dela se apertou. Então, você deveria ter me deixado estar presente sem desenterrar quem eu fui. A porta se fechou atrás dela com um clique. Ela passou direto pelo elevador, pela copa, pelo lugar onde um dia havia se escondido entre as pernas dele, com medo, e continuou andando. Na manhã seguinte, seu crachá não apitou no leitor. Ela o havia deixado na mesa dele junto com um bilhete curto. Obrigada por ver potencial em mim, mas eu preciso ser vista por quem eu sou agora, não por quem eu fui em uma manchete. Sem assinatura, sem despedida, e pela primeira vez em semanas, Ethan sentou-se sozinho em seu escritório, completamente imóvel, olhando para a parame vazia do lado de fora da porta, se perguntando se o silêncio que restava era culpa dele. O primeiro dia sem Sarah foi mais frio que qualquer tempestade. Não era apenas sua ausência, era o modo como sua ausência reorganizava todo o resto. Ethan chegou ao escritório no horário de sempre, passos medidos, casaco impecável, gravata perfeitamente alinhada, mas havia algo diferente no silêncio do lado de fora da porta. Ele ecoava. A mesa dela ainda estava lá, intacta, um laptop fechado, a cadeira empurrada com perfeição. Nenhum post-it rabiscado no canto do monitor, nenhum papel espalhado com desenhos ou manchas de café, nenhuma risada escapando suavemente pelo vidro quando alguém tropeçava no corredor. Apenas imobilidade. Sophie passou por ali uma vez naquela manhã, olhou para a mesa e não disse nada. Ninguém disse. Ethan não a substituiu, pelo menos não imediatamente. Disse ao RH que cuidaria da própria agenda por enquanto, embora fosse mentira. Simplesmente deixava a maioria das tarefas por fazer. As lacunas na agenda começaram a se multiplicar, mas ele não se importava. Isso lhe dava espaço para refletir sobre o que havia acontecido. Ele releu o bilhete dela muitas vezes. Obrigada por ver potencial em mim, mas eu preciso ser vista por quem eu sou agora, não por quem eu fui em uma manchete. Ela nem assinou, sem nome, sem floreios, apenas aquelas palavras e depois o silêncio. E doeu, não porque ela estivesse errada, mas porque ela estava certa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Sarah estava de volta ao movimento, mas não do mesmo jeito.
A agência temporária a havia colocado em uma empresa de logística no centro. Ela atendia telefonemas, gerenciava um sistema de planilhas antigo que não era atualizado desde 2009 e dividia mesa com uma mulher que comia sardinhas às 10 da manhã todos os dias. O escritório era cinza, as janelas eram escuras, o café era instantâneo e amargo. Mas não era só o lugar que parecia vazio, era ela. Ela dizia a si mesma que tinha feito a coisa certa, que sair tinha sido um ato de autorrespeito, que ser vista como uma pessoa, e não uma manchete, importava mais do que qualquer promoção ou salário, e talvez importasse mesmo. Mas ainda assim, cada vez que o telefone vibrava com uma nova tarefa, seus dedos hesitavam. Ela sentia falta do caos, do verdadeiro caos, aquele que vinha com inovação, urgência e a confiança de que ela era capaz de enfrentar a tempestade. Ela sentia falta dos bilhetes rabiscados que Ethan costumava deixar em sua mesa. Sentia falta do jeito como ele se encostava no batente da porta depois de longas reuniões, dizendo coisas como: "Bem, aquilo foi um circo", como se só ela pudesse entender. Sentia falta dele, não como chefe, nem mesmo como o homem que um dia fez seu coração disparar dentro de um elevador, mas como alguém que viu seu fogo e nunca pediu que ela o apagasse. À noite, pegava-se revivendo lembranças em pequenos fragmentos roubados. O jeito como ele a olhava do outro lado da mesa de jantar com a família. O tom suave de sua voz ao falar do irmão. O modo como sua mão buscou a dela antes que as luzes do elevador voltassem. Ela se perguntava se ele também pensava nela. Ethan, por sua vez, começou a fazer coisas que normalmente não fazia. Ficava olhando pela janela mais tempo do que o necessário, pulava o almoço, observava as portas do elevador abrirem e fecharem como se algo, ou alguém, pudesse sair dali. Reviu as imagens da câmera de segurança uma vez, só para vê-la indo embora naquele último dia. O momento em que ela deixou o crachá e o bilhete sobre sua mesa, o modo como olhou para trás rapidamente, como se esperasse que ele a detivesse, mas ele não o fez. E agora, o silêncio o seguia como uma sombra. A diretoria notou sua mudança de foco. "Você tem estado distraído", comentou um dos membros durante uma reunião de estratégia. "Estou focado no panorama geral", respondeu Ethan seco. Mas a verdade era que o panorama geral parecia mais turvo sem a voz dela na sala. Marcos, do TI, perguntou casualmente numa tarde: "O que aconteceu com a Sarah? Ela era legal." Ethan não respondeu. A colega de quarto de Sarah também percebeu. "Você não está bem", disse uma noite, comendo macarrão requentado. "Estou bem", Sarah respondeu. "Não, você está funcionando. Isso não é a mesma coisa." Sarah suspirou. "É só que achei que ir embora me traria liberdade, mas em vez disso, sinto que saí de algo importante, e agora não sei se foi cedo demais ou tarde demais." Passou uma semana, depois 2, quase 3, até que numa segunda-feira particularmente cinzenta, Sarah passou em frente a uma livraria no centro da cidade e parou diante da vitrine. Lá, em exposição, estava uma revista de tecnologia. Na capa, Ethan Walker. Ela a pegou com as mãos trêmulas. A manchete dizia: "CEO da Walker Tech redefine cultura de liderança com foco em transparência." Ela folheou o artigo rapidamente. Ele falava sobre reconstruir a confiança, sobre aprender a ouvir mais do que controlar, sobre assumir os próprios erros. Uma frase se destacou: "Às vezes, a voz mais importante na sala não é a mais alta, é a que disse a verdade antes de você estar pronto para ouvi-la." Sarah fechou a revista e olhou para a rua. O peso em seu peito mudou de lugar. Ela não sabia o que aquilo significava, mas sabia que ainda não tinha acabado. Não ainda. Faziam 24 dias desde que Sarah deixara a Walker Tech. 24 amanheceres, 24 noites com perguntas girando em sua mente como pássaros inquietos, e ainda assim, nenhuma notícia de Ethan, nenhuma mensagem, nenhum e-mail, nada,
Ela tentou seguir em frente. Continuava aparecendo no emprego temporário, atendia telefonemas, arquivava faturas, ria de coisas que nem eram engraçadas. Chegou a te sair com um barista que gostava de poesia obscura e usava calça de veludo cotelê no verão. Mas sua mente sempre voltava para uma voz diferente, um silêncio diferente, um tipo diferente de tensão. Então, numa tarde tranquila de sábado, com o céu suavemente iluminado pelo outono, Sarah fez uma longa caminhada pelo Central Park. Não tinha planejado, seus pés apenas a levaram até lá, como se seguissem o rastro de algo que seu coração ainda não havia terminado. Caminhou até o caminho se abrir para um banco familiar, um que costumava passar quando ia a pé para Walker Tech, antes de voltar a pegar o metrô. E ali, sentado sob as folhas douradas que balançavam, estava Ethan. Ela parou. Ele parecia diferente, um pouco mais cansado, um pouco menos blindado. As mangas da camisa estavam dobradas. Seu celular não estava à vista. Ele não a viu de imediato, mas então viu. Seus olhares se encontraram, e por um momento, o barulho do parque, as crianças brincando, o latido distante de um cachorro, as rodas de um carrinho no cascalho, desapareceram num silêncio. Sarah respirou fundo e caminhou até ele. "Esse lugar está ocupado?" perguntou. Ethan não sorriu, mas algo em sua expressão suavizou. "Estava esperando por você", respondeu ele. Ela se sentou. Uma pausa. Então ele disse: "Tenho vindo aqui todo sábado." "Por quê?" "Porque eu às vezes caminho por aqui." Ela o olhou, surpresa. "Então você esperava que eu simplesmente aparecesse?" "Não", disse ele. "Esperava encontrar coragem para te procurar. E se eu não conseguisse, talvez o universo fizesse isso por mim." Sarah desviou o olhar em direção ao lago ao longe. Patos deslizavam sobre a água, calmos e indiferentes. "Li o artigo", disse ela finalmente. "O da revista. Imaginei que você pudesse." Aquela frase sobre a voz silenciosa, era sobre mim? Ele assentiu uma vez. "Era." Ela soltou o ar. "Eu não fui embora para te punir, Ethan. Fui embora porque estava começando a desaparecer." "Eu sei. Não queria ser alguém congelada em um arquivo. Queria estar aqui, agora, com tudo bagunçado e inacabado." Ele se virou para ela. "Você nunca foi um arquivo para mim. Nunca. Mas eu tinha medo de admitir o quanto você importava. Tinha medo de perder o controle. E esse é um medo que carrego há anos." Ela estudou o rosto dele. "E agora?" "Agora eu sei que controle não protege a gente da perda. Só nos afasta da conexão." O peito dela apertou. Ele continuou, com a voz mais baixa. "Não vim aqui hoje para te convencer a voltar para a empresa, ou mesmo para mim. Vim porque te devia honestidade, e porque senti sua falta de um jeito que nem sei nomear." Sarah piscou para conter a ardência nos olhos. "Também senti sua falta", sussurrou. "Não do trabalho, nem do cargo. Só de você." Ele olhou para as próprias mãos. "Eu te magoei. Odeio isso." Ela assentiu. "Mas eu também cresci com isso. Então talvez não tenha sido totalmente ruim." Ethan a olhou, e pela primeira vez em semanas seus olhos mostravam algo verdadeiro, sem defesas. "Eu mudei algumas coisas", disse ele. "Na empresa. A forma como recebemos novos funcionários, a maneira como falamos sobre liderança." Sua voz deu início a isso. Ela sorriu levemente. "Que bom." "Quero te perguntar uma coisa", acrescentou ele, agora mais cauteloso. Sarah arqueou uma sobrancelha. "Você não vai me oferecer outro cargo, vai?" Ele riu. "Não. Ia te perguntar se quer dar uma volta comigo." Ela o olhou. Não como seu ex-chefe, não como o homem que antes escondia os sentimentos em silêncio, mas como alguém que estava tentando, alguém que tinha se permitido abrir um pouco por causa dela. "Tudo bem", disse. Eles se levantaram. Ele lhe ofereceu o braço, não por formalidade, mas como um convite para reconstruir algo,
passo a passo. Começaram a caminhar pelo parque, lado a lado, em silêncio por um tempo. As folhas farfalhavam acima deles. A cidade respirava ao redor, e aos poucos, o espaço entre eles foi diminuindo. Não com um beijo, nem com uma confissão, mas com presença silenciosa, com um recomeço, de outro tipo. O convite chegou num envelope marfim, com seu nome escrito à mão em tinta escura. Sara o virou 2 vezes antes de abri-lo. O papel era liso, caro. Dentro, um cartão formal trazia o emblema dourado do baile anual da Walker Tech. Um post-it estava colado, escrito na caligrafia familiar de Ethan. Venha como minha convidada, não como minha assistente, sem cargo, sem pressão. Apenas uma frase que pulsava como uma pergunta. Ela segurou o convite por muito tempo antes de responder com um simples: estarei lá, agora, parada em frente ao espelho, usando um vestido que nunca imaginou vestir. Sara mal se reconhecia. O vestido era de um azul marinho profundo, ajustado na cintura e esvoaçante até o chão. Emprestado de uma amiga com gosto refinado. Seus cachos estavam presos suavemente nas laterais, e um colar fino de prata descansava logo acima da clavícula. Ao entrar no carro alugado e ver as luzes da cidade passarem borradas pela janela, Sara tentou controlar a respiração. Aquilo não era sobre trabalho, não era sobre consertar nada, era algo totalmente diferente. Quando chegou ao salão de festas, a noite já vibrava com música e conversas sussurradas. Lustres de cristal cintilavam no alto. Garçons se moviam com precisão entre convidados em smokings e vestidos longos. Câmeras piscavam. Risos ecoavam. E então, Ethan. Ele estava perto da entrada, vestido com um smoking preto, a gravata borboleta um pouco solta, um copo de alguma bebida intocado nas mãos. Mas, no momento em que a viu, tudo no ambiente pareceu parar. Ele caminhou até ela com propósito tranquilo, os olhos fixos nos dela. Você veio, disse ele. Você me convidou, respondeu ela com um sorriso nos lábios. Você está... Ele hesitou, depois encontrou as palavras. Como se todos os outros devessem sair da sala. Ela riu, dispensando o elogio. Você também está bem arrumado. Eles ficaram em silêncio por um instante que durou um pouco demais. A energia entre eles era inegável. Então Ethan lhe ofereceu o braço. Vamos! A noite se desenrolou em sombras douradas. Ele a apresentou não como funcionária, nem mesmo como consultora, mas simplesmente como Sara. As pessoas olharam, cochicharam, algumas sobrancelhas se ergueram. Mas Ethan não hesitou, e Sara não se encolheu. Ela dançou com ele uma vez, lentamente, com cuidado, enquanto um quarteto de cordas preenchia o salão. A mão dele repousava em sua lombar, e seus dedos se encaixavam suavemente nos dele. Todos estão olhando, ela sussurrou. Deixe que olhem. Seus passos se alinharam sem esforço. Não estavam ensaiados, mas eram naturais, como se algo familiar tivesse retornado a eles. Entre danças e brindes, Sara trocou olhares com Sophie. Frios, calculistas, mas não cruéis. Mais tarde, enquanto Sara estava à beira do salão, tomando água com gás, um dos executivos juniores se aproximou. Você é a Sara, certo? Perguntou. Ela se virou. A Sara? A que transformou uma falha de protótipo num acordo fechado. As histórias correm por aí. Ela sorriu educadamente. Não foi uma falha, foi só um erro honesto. Bom, deu resultado, ele disse. Você causou uma boa impressão. Só achei que deveria saber. Quando ele se afastou, Ethan apareceu ao lado dela. Está tudo bem? Acho que sim, ela respondeu. É muita coisa, ele assentiu. Quer um pouco de ar? Saíram para a varanda, onde o som da festa se tornava um sussurro atrás das portas de vidro. A noite estava fresca. A cidade brilhava abaixo. Você tinha razão, disse ela suavemente. Sobre o quê? Às vezes a presença importa mais que a perfeição.
Ele se apoiou no corrimão ao lado dela. Você tornou essa noite melhor, do mesmo jeito que tornou a empresa melhor. Ela o olhou. Por que eu? Ele se virou para ela. Porque você nunca fingiu, nunca tentou impressionar. Você foi apenas você, e isso mudou tudo. Os olhos de Sarah se suavizaram. Não vim aqui por elogios. E eu não te trouxe aqui por política, ele respondeu. Ela olhou para as próprias mãos. Então, por que me trouxe aqui? Ethan ficou em silêncio. Depois, cuidadosamente, estendeu a mão em direção à dela. Para recomeçar, disse ele. Com nada entre nós além da verdade. Ela deixou que os dedos dele repousassem sobre os seus, sem saber se era cedo demais ou exatamente o momento certo. Então a porta de vidro se abriu atrás deles. Ethan, disse Sophie, saindo. Temos uma situação. Ele soltou a mão de Sarah. A mudança foi imediata. Que tipo? Fotos da dança foram divulgadas. Os investidores estão fazendo perguntas. Sarah congelou. O maxilar de Ethan se contraiu. Vamos lidar com isso. Sophie olhou de um para o outro. Vocês devem voltar para dentro. E assim, a bolha estourou. Ethan se virou para Sarah com uma expressão de desculpas. Me dá 10 minutos. Ela assentiu. Vai. Ele hesitou. Não vá embora. Não vou. Mas enquanto o observava desaparecer de volta na festa, entre ternos, sussurros e holofotes, Sarah sentiu um aperto familiar no peito. Ela havia voltado para o mundo dele e, pela primeira vez desde a reconciliação, se perguntou se esse mundo não a expulsaria de novo. As fotos se espalharam mais rápido que fogo. Pela manhã, estavam em todos os lugares. Blogs de tecnologia, fóruns de investidores, até uma revista de lifestyle que nunca se importara com Ethan Walker até ele ser visto dançando com uma mulher que ninguém conseguia identificar. Convidada misteriosa de Walker causa especulações no baile anual. Sarah acordou com 3 chamadas perdidas de números desconhecidos e uma enxurrada de mensagens de ex-colegas de trabalho. Ela não respondeu a nenhuma. Em vez disso, sentou-se na beira da cama, o celular no colo, olhando para uma imagem parada dela e de Ethan, no meio da dança, sorrindo um para o outro como se ninguém mais existisse. A foto era linda, honesta, e agora uma arma. Na Walker Tech, o conselho se reuniu em caráter privado dentro de poucas horas. Ethan estava na cabeceira da mesa de conferências de vidro, com o horizonte cinzento da cidade ao fundo. Sophie estava 2 cadeiras adiante, com uma expressão indecifrável. O ambiente cheirava a tensão, café quente, ternos passados e política. Confiamos no seu julgamento, disse um dos membros do conselho, com os braços cruzados. Mas isso... Ele tocou no tablet, onde a foto estava exibida. Isso compromete a percepção. Eu discordo, respondeu Ethan calmo. Não somos uma monarquia, somos uma empresa de tecnologia. Transparência faz parte da nossa cultura. Outro membro do conselho interveio. Transparência não significa envolvimento pessoal. A mulher da foto não é executiva. Não faz parte da equipe estratégica. É sua ex-assistente e agora está sendo rotulada como sua parceira romântica. Ela não é só qualquer coisa, disse Ethan com a voz cortante. Ela é a Sarah, e se alguém se desse ao trabalho de perguntar sobre suas qualificações, saberia disso. Não estamos questionando a inteligência dela, interrompeu o presidente. Estamos questionando a sua capacidade de liderar sem envolvimento emocional. Sophie se mexeu na cadeira, mas permaneceu em silêncio. Ethan respirou fundo. Então, o que exatamente vocês estão me pedindo para fazer? Houve uma pausa. Então o presidente falou novamente. Se afaste dela publicamente, em silêncio, até que tudo se acalme. Não é uma punição, é uma precaução. E se eu não fizer isso? Perguntou Ethan após uma longa pausa. Teremos que reavaliar sua posição de liderança, respondeu o presidente. Você construiu algo grandioso, Ethan.
Não destrua isso por uma história que não vale as consequências. Ethan cerrou o maxilar. Naquela noite, Sarah recebeu uma mensagem dele. Podemos conversar agora? Eles se encontraram do lado de fora do apartamento dela, a cidade zumbindo suavemente ao redor. Ethan estava sem casaco, sem gravata, vestia apenas um suéter preto e jeans. Estava com um ar cansado, e não era por falta de sono. Sarah saiu, com os braços cruzados contra o frio. Imagino que isso seja sobre a foto. Sim, ele disse. E sobre o que veio depois. Ela esperou. O conselho está em pânico. Os investidores estão questionando se minha liderança está comprometida. Por dançar com alguém sem crachá? Disse ela, amarga. Ethan não sorriu. Eles querem que eu me afaste, pelo menos por enquanto, até que isso passe. A respiração dela falhou. E você vai fazer isso? Ele não respondeu de imediato. Achei que você não se importasse com o que eles pensam. Eu disse que protegeria o que importa, ele respondeu. E agora, o que importa é você. Se a minha atenção piorar, eles vão atrás de você. A imprensa vai cavar. Já está cavando. E daí? Disse ela. Deixa. Sarah. Não. Ela o interrompeu com a voz trêmula. Não diga que está fazendo isso para me proteger, porque o que você está realmente fazendo é escolhendo o silêncio de novo. Ethan deu um passo à frente. Isso não é justo. Você vive dizendo que me vê, mas toda vez que as coisas ficam complicadas, você se esconde atrás de política, de protocolo, de medo. Estou tentando manter de pé tudo o que construí. E o que a gente construiu? Ela perguntou, agora mais suave. Silêncio. Então Ethan disse a única coisa que mudou tudo. Acho que você deveria se afastar, só até as coisas se acalmarem. Sarah sentiu as palavras como um tapa. Uau! Sussurrou. Não quero que isso destrua você, ele acrescentou. Você já destruiu. Ela não chorou, não gritou. Apenas se virou, voltou para dentro e fechou a porta atrás de si. Suavemente, completamente. E Ethan ficou ali sozinho no corredor onde momentos antes ainda havia esperança. De volta a Walker Tech, o nome de Sarah foi discretamente removido dos fluxos internos de trabalho. Seu cartão de acesso foi desativado novamente. Sophie nunca falou sobre o assunto, e ninguém perguntou por que a mesa dela permanecia vazia pela segunda vez. Mas Ethan notou. Notava todas as manhãs, quando o café parecia ter o gosto errado. Notava quando redigia e-mails e quase digitava o nome dela por hábito. Notava quando ficava parado no elevador e se lembrava do momento em que quase se beijaram em silêncio. O escritório estava mais barulhento agora, mas mais vazio. Ele tinha feito o que lhe pediram. Tinha protegido a empresa. Mas, nesse processo, perdeu algo muito mais valioso, e nem ele sabia se conseguiria recuperar. Paris estava mais fria do que Sarah esperava. O vento envolvia a areia como um sussurro, e a cidade, embora familiar nas fotos, parecia um sonho sob suas botas. Ela não tinha planejado vir. Nem sequer respondeu ao convite de Ethan no início. O e-mail havia chegado 2 semanas antes. Curto, simples e cheio de um significado silencioso. Estamos lançando o produto em Paris. Quero que você esteja lá, não como funcionária nem como plateia, mas como alguém que ajudou a construir isso. Se disser sim, enviarei a passagem. Se não, entenderei. Ela leu 3 vezes antes de fechar o notebook e se afastar. Mas algo naquela mensagem ficou com ela. Não era um pedido desesperado, não era uma barganha, era uma porta aberta. E, depois de tudo, Sarah havia aprendido uma coisa. As portas não ficam abertas para sempre. Então, lá estava ela, em Paris, nos bastidores de um centro de conferências de vidro com vista para a Torre Eiffel. Seu crachá não dizia assistente, dizia consultora estratégica, um novo título, um novo capítulo. Do outro lado da cortina, o público murmurava com expectativa. Líderes de tecnologia, investidores, jornalistas. Um mar de pessoas diante do qual ela jamais pensou que estaria.
Mas, mais do que nervosismo, o que enchia seu peito agora era presença. Então Ethan apareceu. Usava um terno preto sob medida, sem gravata, o cabelo um pouco bagunçado, como se tivesse passado as mãos nele várias vezes. Quando a viu, algo em seu rosto mudou. Abrandou. Você veio, ele disse em voz baixa. Disse a mim mesma que não viria. Ela respondeu, mas percebi que não queria que a história terminasse em silêncio. Ele assentiu, o olhar firme. Você merece ser vista e ouvida. Você também, ela sorriu. As luzes diminuíram. Um coordenador técnico deu o sinal. Ethan virou-se para ela. Quero você lá comigo quando eu apresentar o produto. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Eles subiram ao palco juntos, lado a lado. Ethan falou primeiro, apresentou a tecnologia, agradeceu à equipe, depois fez uma pausa. Tem alguém aqui hoje sem quem este lançamento não teria acontecido, disse ele, sua voz ecoando pelo auditório. Ela não gosta de holofotes. Mas é a razão pela qual esta empresa redescobriu sua alma. Ele se virou para ela. Sarah Bennett, por favor, fique aqui comigo. Vieram aplausos. Sinceros. Ensurdecedores. Sarah deu um passo à frente, as mãos tremendo levemente, mas a mão de Ethan segurou a dela, com firmeza suficiente para acalmá-la. Quando a conferência terminou, quando as entrevistas acabaram e as luzes se apagaram, ele a encontrou novamente, à beira do rio, sob o brilho da torre. Ficaram em silêncio por muito tempo. Então Ethan disse, quase perdi você para sempre. Mas você não perdeu, ela respondeu. Te afastei 2 vezes, e voltei, disse ela. Não por causa do seu cargo, mas porque quando olhei para você, não vi um CEO. Vi o homem que ficou parado enquanto eu me escondia entre suas pernas, e não perguntou por quê. Ele riu. Um som quieto, cheio de gratidão. Quero mais do que conferências e títulos, ele disse. Quero manhãs de verdade, brigas por causa do café, longas caminhadas sem rumo. Quero você em todas as versões que é. O coração de Sarah batia tão forte que ela sentia nos dedos. Então me peça, ela sussurrou. Ethan tirou do bolso uma pequena caixa preta. Não havia um diamante, era um anel de prata em forma de laço do infinito. Sem holofotes, ele disse, sem manchetes, só eu perguntando se você quer construir algo comigo, algo verdadeiro. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Só se eu puder ser mais do que sua assistente. Você será tudo, ele respondeu. Eles se beijaram. Finalmente, sem pressa, sem drama, apenas real. Mais tarde, naquele mesmo ano, eles se casaram em uma praia tranquila, sem imprensa, sem diretoria, sem discursos corporativos. Apenas eles, amigos, família, risos, música. Sarah não usou véu, Ethan não usou gravata, e ninguém perguntou quem ela tinha sido, apenas quem ela havia se tornado. Eles não começaram com promessas, começaram com silêncio, falhas e tentativas desajeitadas de se protegerem do mundo. Mas, no fim, não foi o poder, nem o cargo, nem o passado que os uniu. Foi a coragem de serem vistos, de escolherem um ao outro, mesmo depois de terem se perdido. Porque, às vezes, o amor não entra pela porta certa. Ele corre assustado e se esconde entre as pernas de um estranho.